Oi de novo, pessoal. Vamos aqui continuar nossa sequência de aulas, né, dos conceitos iniciais de estatística. E hoje falaremos sobre tabelas de frequência. Então, veja só, nós já falamos, né, vamos ver hoje, na verdade, sobre frequência absoluta e frequência relativa. Então, vamos definir o que é a frequência absoluta e o que é a frequência relativa a partir de um exemplo prático. Então, vejam só. Suponha que entre um grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dessa pesquisa tenha sido o seguinte: Pedro é brasileiro, Ana é brasileira, Romero espanhol, Laura espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nélio brasileiro, Sandra brasileira e Paulo espanhol. Então, foi feito aqui um grupo de uma excursão com 10 pessoas e foi perguntada a eles qual era a nacionalidade de cada um desse grupo, certo? Então, agora a gente define. Vejam só, frequência absoluta, né, é o número de vezes que o valor da variável é citado, representa a frequência absoluta, ou seja, é a contagem. Eu vou contar quantas pessoas são brasileiras, quantas pessoas são espanholas e quantas pessoas são argentinas. Então, quando a gente faz uma contagem básica, a gente está fazendo uma frequência absoluta. Então, aqui, ó, botei a tabela aqui de novo para vocês visualizarem. A gente percebe que tem 6 pessoas brasileiras, então tem Pedro, tem Ana, tem Cláudia, tem Sérgio, tem Nélio e tem Sandra, certo? Então, aqui a gente tem 6 pessoas de nacionalidade brasileira. Espanhóis a gente tem 3, que é Romero, Laura e Paulo. E argentino, a gente tem apenas o Raul. Então, aqui a gente fez uma contagem. Então, quando a gente faz essa contagem, a gente está fazendo a frequência absoluta. Então, frequência absoluta é bem fácil, bem tranquilo. É só a gente estabelecer mesmo a contagem, o valor, né? O número de vezes que aquela variável aparece, que aquele determinado valor para a variável aparece. E aí a gente entra na frequência relativa. Então, aqui a definição de frequência relativa nos diz o seguinte: é aquela que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Aí aqui a gente até colocou, é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Então, quando eu tenho, aqui eu botei um exemplo para a nacionalidade brasileira. Então, vamos cá de novo, ó. Quantos brasileiros eu tinha? 6. De quantas pessoas? De 10. Então, essa aqui é uma forma de colocar a frequência relativa. Eu tenho 6 pessoas de um total de 10. Então, a gente pode escrever isso aqui de 3 formas diferentes. Então, ó, aqui eu até coloquei uma formulazinha, ó. Frequência absoluta, que foi o que a gente viu, a contagem, dividido pelo número total de pessoas, de citações, número total de resultados. Então, eu vou fazer o quê? 6 sobre 10 para o brasileiro, certo? Então, eu tenho 6 pessoas de nacionalidade brasileira, dividido por 10, que é o total de pessoas. Então, 6 sobre 10 é uma forma diferente de escrever essa fração. Só que eu sei também que 6 sobre 10, isso aqui a gente lê 6 décimos, né? Então, se eu dividir, fazer a divisão aqui, ó, 6 dividido por 10. 6 não dá para dividir por 10, então a gente coloca 0, e acrescenta o 0 aqui. 60 dividido por 10, 6, e sobra 0. Então, esse 6 aqui sobre 10, que é 6 décimos, equivale a 0,6, certo? Que também é equivalente a 60%. Então, tudo isso aqui, eu tenho 3 formas de escrever uma frequência relativa. Ela pode vir na forma de fração, ela pode vir na forma decimal, ou ela pode vir na forma de porcentagem. Então, para o brasileiro, 6 num total de 10. A gente tem isso aqui. Já no caso da nacionalidade espanhola, vamos voltar cá de novo, ó. Na nossa contagem tem 3. Então, 3
em 10. 3 em 10 vai dar o quê? 3 sobre 10, ou 0,3, que é a divisão de 3 por 10, ou 30%. Vamos ver daqui a pouco essa porcentagem aqui, né? Essa porcentagem é equivalente a isso aqui, 0,3. Se a gente quiser fazer isso de maneira mais rápida, é só andar a vírgula 2 vezes, né? Porque é por cento. Então, se aqui está em porcento, eu quero transformar isso em uma fração centesimal. Então, o que que eu faço? Eu pego essa vírgula aqui, ó, e ando 2 vezes. 1, 2. Aí eu vou completar com 0. Então, isso aqui equivale a 30%. Mas vamos ver outro jeito de escrever isso aqui daqui a pouco, que eu acho que vocês vão preferir. E a frequência relativa para a nacionalidade argentina, a gente tem apenas uma pessoa, Raul, nesse grupo de 10. Então, vai ser 1 em 10, que equivale a 1 décimo, ou 0,1, ou 10%, certo? Então, eu tenho 3 formas de escrever essa fração, essa frequência relativa. Ou a gente põe na forma de fração, ou a gente põe na forma decimal, ou a gente põe na forma de porcentagem. Então, frequência relativa, como foi observado, pode ser expressa em fração, número decimal ou porcentagem. E a frequência relativa é feita a partir do cálculo, né? A gente viu no slide anterior, que é frequência absoluta dividido pelo número total de citações. Então, para achar a frequência em porcentagem, que foi o que a gente viu aqui, ó, além dessa forma que eu mostrei para vocês, a gente pode fazer uma regra de 3. Então, aquela regrinha de 3 que a gente tem costume já de fazer, vocês vão ver como é que vai ficar simples aqui, ó. Vejam só. Regra de 3, se eu quero em porcentagem, primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quem é o meu 100%. Então, vamos voltar cá de novo. 100%, lembra sempre que é o total. Então, quantas pessoas eu tenho no total? 10, certo? Então, 100% corresponde a 10 pessoas. Eu quero o total de nacionalidade brasileira. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade do brasileiro, que é 6, e vou calcular o meu X. Aqui a gente só precisa ter cuidado de colocar sempre, ó, quantidade com quantidade, porcentagem embaixo de porcentagem, tá? Então, atenção nisso aqui, para deixar certinho, né, as grandezas separadas. Então, porcentagem com porcentagem, que é o que eu quero achar, e quantidade total com quantidade de brasileiros, que eu já sei. Então, aqui a gente tem 100% corresponde a 10 pessoas, então 6 pessoas corresponde a quantos por cento? E aqui a gente só cruza, né, do jeito que vocês já conhecem. Então, 10 vezes x, 10x, 600 vezes, ou 100 vezes 6, 600. Então, x vai ser igual a 600 dividido por 10, corto o zero aqui para ficar mais fácil, ficou 60 por 1, que é igual a 60%, certo? Então, a gente bate exatamente com isso aqui, ó. A gente consegue fazer regra de 3 tranquilamente para qualquer uma dessas circunstâncias aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui de como construir essa tabela de frequência, né? Então, aqui, aquele mesmo exemplo da nacionalidade, a gente construi o que a gente chama de tabela de frequência. Então, o que que vai ter nessa tabela de frequência? Aqui, nessa primeira coluna, da primeira linha, a gente vai colocar sempre qual é a variável em estudo, né? Nesse caso, a variável em estudo é a nacionalidade, que foi a pergunta, né, que foi feita. Lembra que eu falei a variável, ó, é o que eu quero saber. Nesse caso, é a nacionalidade desses turistas, né, desse grupo de viajantes. Então, a gente tem brasileira 6, FA. O que é FA? A gente viu que é a frequência absoluta. Ou seja, a contagem, né? Então, só mesmo a contagem, o básico. Brasileiro, 6 pessoas. Espanhola, 3 pessoas. Argentina, 1 pessoa. Então, nacionalidade aqui, com as variáveis, e a frequência absoluta, que é a contagem mesmo disso aqui. Frequência relativa, a gente também viu
que é aquele cálculozinho da porcentagem que eu fiz aqui em cima, para que vocês vissem da brasileira, né? Nacionalidade brasileira. Então, 6 equivale a 60%. E aqui a gente pode até usar uma lógica, ó. Se não quiser calcular todos, eu posso usar uma lógica. Se 6 equivale a 60%, 3, que é a metade de 6, vai equivaler, então, a metade de 60, que é 30, certo? Então, aqui 6, 60%, logicamente 3, 30%. Seguindo a lógica, 1 vai ser igual a 10%. Se não consegue entender assim na lógica e tal, faz a continha. Eu vou pegar aqui, ó, 10 é 100%, 3 vai ser x%. Aí a gente cruza, 10x igual 300, então x vai ser 300 sobre 10, que é igual a 30%, certo? Então, isso aqui é uma conta que você pode fazer rapidamente para encontrar esse valor dessa frequência. Isso aqui não tem nada de novidade, a gente viu também no anterior. Então, FR, frequência relativa. Ou seja, vocês vão sempre me dizer a porcentagem. A gente viu 3 formas de frequência relativa, mas toda vez que eu pedir relativa, vocês colocam na forma de porcentagem, que é a mais simples, certo? E a frequência acumulada, aqui sim é novidade, veja só. A acumulada, a gente vai fazer um acumulado das frequências, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Até aqui, até nessa primeira linha, quantas pessoas responderam à minha pesquisa? 6. Então, frequência acumulada, 6. Agora, nessa segunda linha, qual o total de pessoas que responderam? Ó, 6 mais 3, 9. Então, é o acumulado. Ó, eu junto esse com esse, 6 mais 3, 9. Certo? E para finalizar, até essa linha vai ser 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Certo? Então, nosso acumulado é isso aqui, frequência acumulada. A gente vai acumulando os valores da frequência. Então, primeira linha, 6, segunda linha, 6 e 3, 9, terceira linha, 6 e 3, 9, mais 1, 10. Isso é frequência acumulada. Vamos ver esse exemplo aqui, que a gente vai construir a tabela do zero. Então, vejam só. Construa uma tabela de frequências absoluta e frequência relativa para a seguinte situação. Às pessoas presentes em um evento automobilístico, foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Então, a gente teve aqui, ó, um total de 25 pessoas que responderam sobre as suas marcas preferidas de carro. Tem quem prefere Ford, tem quem prefere Chevrolet, Fiat, Volks, Peugeot, Renault e Nissan. Então, esses são os resultados, os possíveis resultados, né? Nesse caso dessa pesquisa, são os resultados aparecidos. Então, vamos fazer a construção aqui, ó. Primeira coisa que eu já coloquei os valores das variáveis para a gente ganhar tempo, né? Facilitar a escrita. Então, os valores, as respostas que apareceram foram Ford, Fiat, Chevrolet, Nissan, Peugeot, Renault e Volks, ok? Vamos fazer a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É a contagem. Opa! É a contagem. Então, vamos contar, certo? Contagem. Vamos contar. Ford. Quantas vezes apareceu a resposta Ford? Vamos voltar cá em cima e contar, ó, um por um. Então, Ford aqui tem 1, 2, vamos procurando, 3, 4, 4, né? Deixa eu dar uma olhadinha, uma conferida mais uma vez. Isso mesmo, 4. 4 vezes aparece a marca Ford. Então, coloco 4 aqui, quantidade de vezes que apareceu a resposta Ford. Fiat, vou procurar agora por Fiat. 1, 2, aqui não tem, 3, 4 também. Então, 4 vezes aparece a resposta Fiat. Vou colocar o 4 aqui. Volto para contar o Chevrolet. Então, vamos aqui. Chevrolet tem 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 respostas Chevrolet. Então, eu volto e anoto a quantidade de vezes que apareceu Chevrolet. Nissan. Vamos lá, Nissan. Acho que só tem essa aqui, né? Uma vez só. Nissan. Coloco a minha contagem. Então, frequência absoluta, gente, ó, vocês estão vendo que não tem nada de dificuldade aqui, é só contar mesmo quantas vezes aparece. Vamos concluir. Concluir. Peugeot. 1, 2, 3. 3 vezes Peugeot. Renault. Renault tem aqui uma. Deixa eu ver, tem mais? Tem. Renault tem aqui 2. Então, 2 vezes que aparece o Renault. E para finalizar, a Volks. Volks tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Vou fazer essa soma aqui, que eu tô vendo que esse total aqui, ó, 5 por 5, são 25 pessoas, 25 respostas. Vou fazer aqui a soma para ver se de fato dá 25. Se não der 25, provavelmente eu esqueci algum. Se passar 25, eu contei 2 vezes, aí a gente volta e refaz, né? Então, isso aqui é bom até para poder a gente confirmar se esses valores têm indício de que tá certo. Então, 4 e 4, 8. 8 e 6, 14. 14 mais 1, 15, certo? 15 e 3, 18, com 2, 20, com 5, 25. Pronto. Então, achei o total, ó, a contagem, que é, de fato, o total de pessoas que tem aqui, certo? Bom, agora a gente vai fazer a frequência relativa. Frequência relativa, a gente vai lembrar que equivale a porcentagem. Então, a gente vai fazer a porcentagem disso aqui. E como é que eu faço a porcentagem? Lembra que a gente falou? Utilizando regra de 3. E aí, eu vou me basear por esse total. Então, ó, 25 pessoas corresponde ao todo, a 100% dessas pessoas. E 4 vão corresponder a quanto? Então, a gente faz aqui, ó, cruza. Então, eu vou ter 25x igual a 100 vezes 4, 400. Portanto, x vai ser igual a 400 dividido por 25. 400 dividido por 25 é igual a 16%. Então, a porcentagem, no caso, né, a frequência relativa da Ford é igual a 16%. E aqui eu já posso completar esse, que eu não vou fazer a mesma conta, se eu tenho aqui 16 também, certo? Então, o que a gente faz agora? Tem mais algum que a gente pode usar? Ó, posso fazer assim, ó, se 4 é 16%, então 2 vai ser quanto? 8%. 2 é a metade de 4. Então, aqui tem que ser a metade de 16, correto? Então, aqui vai ser 8%. Bom, esse 6 também tem um jeito que a gente conseguiria aqui, basta juntar a quantidade do 4 com 2, mas eu vou fazer para vocês perceberem. Então, vamos lá. 25, 100%, sempre eu vou começar do total. E agora o 6, que é o que eu quero saber. 6 vai ser x. Cruza, 25x vai ser igual a 600. Então, x vai ser 600 dividido por 25, que é igual a 24. Então, isso aqui corresponde a 24%, certo? E aí, a gente consegue também dizer o 3. Pela mesma ideia que a gente fez o 4 e 2, eu vou dizer o 3. 6 é 24. Metade de 6 é 3. Então, aqui tem que ser a metade de 24. Portanto, 12%. Certo? Quem não estiver entendendo essa lógica aqui, pode fazer o cálculozinho da regra de 3 sem problema, que vai encontrar da mesma forma. Ó, o 1 eu preciso fazer? Não, porque eu sei o valor de 2.
1 é metade de 2, então aqui vai ser a metade de 8. Então, aqui vai ser 4%. Vou só concluir agora calculando o 5. Então, 25 é 100%, 5 vai ser x. 25x é igual a 500. Então, x vai ser igual a 500 dividido por 25, que é igual a 20%. Então, a gente acha aqui o total de 20%, certo? E quando a gente fizer essa soma aqui, logicamente, tem que corresponder ao total, certo? Que vai ser 100%. É bom até vocês somarem para ver se realmente está batendo tudo certinho, porque se não bater o 100% aqui, provavelmente tem algum cálculo errado. Às vezes pode acontecer daqui não dar exatamente 100%, pode dar 99,90 e alguma coisa, 99, 99,98, mas é por causa das aproximações das casas decimais que a gente faz aqui. Nesse caso, que está tudo redondinho, que está tudo inteiro, tem que dar 100%, não pode dar outra coisa diferente, não. E vamos fazer a frequência acumulada agora, ó. Então, de novo, vamos lembrar, ó, o que vai acumulando. Então, 4, começa com o mesmo, agora acumula 4 mais 4, 8. Então, acumulou esses dois, ó, 4 e 4, 8. Até aqui eu já tenho 8 acumulado, né? Então, eu vou juntar agora mais 6. 8 acumulado mais 6, 14. 14 mais 1, 15. Mais 3, 18. Mais 2, 20. Mais 5, 25. Certo? Então, aqui a gente completa a frequência acumulada. Essa última casa aqui, ela fica sem nada, né? Porque a gente já acumulou. Esse total aqui tem que dar exatamente igual a esse, ó, que é justamente, né, a soma de todas as pessoas. Então, gente, quando eu pedir para construir tabela de frequência, é isso que eu quero. Façam a contagem. Depois que fizerem a contagem, vocês vão fazer a frequência relativa, que é a porcentagem, e a frequência acumulada, que é a junção das frequências, né, acumulando a cada linha. O que eu quero de vocês agora? Vocês vão fazer para a próxima aula esses exercícios, os dados referentes, né, sobre uns domicílios e tal, quantas pessoas moram, vai construir a tabela de distribuição de frequência para desse jeito aqui, ó, frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada, com esses valores, e também essa daqui. Então, essa daqui já tem algumas coisinhas preenchidas, eu quero só que vocês completem essa tabela. Então, como que vocês vão completar? Sempre se baseando por isso aqui, ó. 800 é 100%, 51% vai ser X aqui, ó. Aí vocês completam, certo? Então, fazendo regra de 3 aqui, tranquilamente vocês conseguem terminar. Ok, pessoal? Então, é isso. Nossa aula vai ficar por aqui e espero que vocês cumpram com a atividade.